Porque a ciência divina, os irmãos sabem, que só veio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo, não havia salvação. Ele foi o agente que promoveu essa possibilidade a todos aqueles que o amam, que lhe obedecem. Então, nós temos que seguir dentro destes parâmetros de obediência e negação. Obediência a Deus dentro dos mandamentos e estatutos e negação da nossa ilusória vontade humana. E ainda, seguindo a bússola que ele nos deixou. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos deu uma bússola muito fácil de manejar. Muito fácil de manejar. E nós precisamos aprender a manusear muito bem essa bússola, que aponta que nós seguimos o caminho do amor a Deus e do amor ao próximo. Se a agulha dessa bússola apontar em outra direção, ou seja, se o pensamento que chegar à nossa mente for na direção contrária ao amor a Deus e ao amor ao próximo, como disse a irmã Jéssica, nós temos que pedir a Deus que afaste esse pensamento de nós. Nós não podemos dar guarida ou aceitar esses pensamentos que contrariem os mandamentos e os estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a obediência a Deus, repetindo, meus irmãos, e nós temos que repetir isso em todas as reuniões, a obediência a Deus tem que ser dentro dos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão nós estaremos fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Nós estaremos fazendo a nossa vontade, imaginando que estamos fazendo a vontade de Deus, nos enganando a nós mesmos. A doutrina, meus irmãos, ela é tão simples, que nós precisamos saber, então, 4 coisas, como os irmãos viram, que são as 4 coisas que sustentam esta ciência espiritual. A obediência a Deus, que nada mais é do que o amor a Deus. E a negação da nossa ilusória vontade humana. Eu não posso fazer a vontade de Deus pela minha vontade. Eu preciso negar a minha vontade. Mas como eu nego a minha vontade? Obedecendo a Deus. Porque quando eu faço a vontade de Deus, eu não estou mais fazendo a minha vontade. Então, obediência e negação. Junto disso, os mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vimos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a vontade que Deus te dá. E o segundo mandamento semelhante a este, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, isso é praticar a obediência. É amar a Deus e amar ao próximo. Porque a obediência, nos diz professor Ugarte, é a doutrina do amor e da luz. São João nos diz que Deus é amor. São Paulo nos diz que o amor é o cumprimento da lei. De qual lei? Da lei de obediência. Porque São Paulo não pregava outra lei que não a lei de obediência. O amor, tanto no sentido principal, que é a obediência, quanto no sentido secundário, que é o amor ao próximo, que está submetido à obediência, que ninguém consegue amar ao próximo se não for obediente a Deus. Não é possível, porque a consciência humana ela é vaidosa, invejosa, egoísta. Essa é a consciência humana.
Por mais aparência de boazinha que ela tenha e possa enganar a muitos, a nós ela não pode enganar. A consciência humana não faz a vontade de Deus, aí, entre aspas, né? Porque ela não faz a vontade de Deus dentro dos santos mandamentos e estatutos. A consciência humana, ela faz a vontade de Deus de forma inconsciente, ou seja, da lei de liberdade. A consciência humana representa a lei de liberdade, simboliza a lei de liberdade. E a consciência do Cristo representa ou simboliza a lei de obediência. Por isso que é necessário, como nos diz o professor Ugarte na obra As Duas Grandes Leis Espirituais, trocar de lei. Nós precisamos trocar de lei. Nós não podemos mais ficar fazendo aquele joguinho de ping-pong. Ora eu estou na lei de obediência, ora eu estou na lei de liberdade. Não existe isso, meus irmãos. As coisas boas eu faço pela vontade de Deus, e as coisas que são mais ou menos e não tão boas eu faço pela minha vontade. Nós não podemos mais fazer isso, meus irmãos. Isso é não compreender a vontade de Deus. Como lembrou a irmã Jéssica, a obediência não é para ser só nos momentos bons, é para ser todos os momentos da nossa vida, porque a obediência tem que ser a nossa vida. Nós precisamos disciplinar a nossa mente para fazer todos os nossos atos dentro do bem, pela vontade de Deus, dentro dos santos mandamentos e estatutos. Aí alguém pode dizer assim, mas o irmão Fernando está exigindo demais. Não sou eu que estou exigindo. É o Evangelho? É o livro do professor que diz, trocai de lei. Ele não diz, ficai um pouquinho numa lei e ficar um pouquinho noutra. É trocai de lei. É sério isso, doutrina não é brinquedo. Mas e como é? Mas eu não consigo. Bom, aí a questão é o seguinte, ninguém de nós consegue ainda totalmente. Ninguém de nós. Porque se alguém de nós disser que consegue praticar a obediência a Deus às 24 horas do dia, está mentindo. Está se enganando. Porque ainda nós cometemos muitos erros. Esquecemos muitas vezes de praticar a obediência no nosso dia a dia. Às vezes vamos nos lembrar somente lá na hora de dormir. E como é que a gente faz, então? Se a gente precisa trocar de lei, precisa fazer a vontade de Deus em todos os nossos atos, pensamos memória. A irmã Jéssica já nos lembrou isso. Nós temos que pedir memória. Porque a memória espiritual, a memória de praticar a obediência, ela não é nossa. É de Deus. E Ele dá a quem pede. Não é que diz o Evangelho? Pedi e dá-se-vos-á? Qual é o pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Ou lhe pedir um pão lhe dará uma pedra? Muito mais Deus. Se nós lhe pedirmos com fé, ou seja, com aquela certeza de que estando em obediência a Deus, porque Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Se nós tivermos essa consciência, quando nós estivermos pedindo a fé, a fortaleza, a tranquilidade, o discernimento espiritual, todas aquelas coisas espirituais que nós precisamos para praticar a obediência no nosso dia a dia, o Pai nos dará. Não há dúvida. Não podemos duvidar mais. O professor Ugarte nos diz que as dúvidas e os temores são normais aos neófitos, ou seja, aqueles que estão recém entrando na doutrina. Nós não podemos mais duvidar da doutrina. Nós temos de ter certeza, e essa certeza vem quando nós entendemos a doutrina como uma ciência, colocamos os seus ensinamentos em prática e comprovamos.
Porque quem recebe, meus irmãos, por menor que seja, a comprovação da verdade da doutrina no seu dia a dia, esse jamais abandona a doutrina. Porque Deus, meus irmãos, se comprova a si mesmo. Não é o Fernando, ou a irmã Cecília, ou o irmão Hernani, a irmã Júlia, que comprova ninguém. E eles também não se comprovam a si mesmos. É Deus que, por sua misericórdia, quando nós nos colocamos em harmonia com a sua vontade, se comprova a si mesmo em nós. Lembram daquela palavrinha que a irmã Jéssica usou no meio da prédica dela? Humildade. Humildade. Nós temos de ter humildade para reconhecer que nós não somos nada, não temos nada, não fazemos nada, não podemos nada, não somos nada. Se nós não tivermos essa humildade, meus irmãos, nós não conseguimos subir os degraus do conhecimento espiritual. Porque o primeiro degrau é humildade. O primeiro degrau é humildade. Porque sem humildade nós não penetramos no conhecimento. Assim também é materialmente. Porque que humildade é essa materialmente? Se eu não reconheço que eu não conheço eu não tenho aquele conhecimento e eu vou experimentar para fazer a experiência e ver qual é o resultado que chega, se eu não tenho essa humildade para me dispor a estudar, a me dispor a aprender, eu estou falando materialmente. Se eu não estudo, eu não chego a lugar nenhum naquela ciência. Se assim é materialmente, como a irmã Jéssica disse, espiritualmente, de forma análoga também é. Se eu não tiver a humildade de reconhecer que eu não sei nada sobre a doutrina do Cristo, eu nunca vou conseguir chegar lá. Porque se eu já tenho, mas eu é que sei, eu é que posso, bom, aí não vem nada de novo. Porque aí eu estou fechado ao aprendizado. Nós precisamos abrir a nossa mente para o aprendizado. E o que abre a nossa mente para o aprendizado é a humildade. Este reconhecimento de que só Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos nada, não temos nada e não podemos nada. Se Ele não vier realizar em nós. E como que o Senhor vem realizar a sua obra em nós? Quando nós nos colocamos em harmonia com a sua vontade. Quando nós exercitamos no nosso dia a dia os seus mandamentos e estatutos. Quando nós fazemos no nosso dia a dia a obediência e a negação. Assim, como diz o professor Ugarte, passa a viver Cristo em nós. E a cada dia que nós exercitarmos mais um pouquinho da obediência, é uma parcela da nossa vontade que deixa de existir por ser substituída pela vontade de Deus. É como aquela história do copo com água suja, que é a nossa consciência. Aí eu vou pingando água limpa naquele copo. Cada dia eu pingo uma gotinha. Entra uma gotinha de água limpa e sai uma de água suja. Entra uma gotinha de água limpa e sai uma de água suja. Os irmãos perceberam a ordem? Primeiro vem a vontade de Deus, porque é Ele que nos chama, ou seja, a gotinha de água limpa entra em nós. E quando ela entra em nós, do nosso interno, expulsando uma gotinha de água suja, que é a nossa vontade humana. E não o contrário. Porque é Deus que vem fazer morada em nós. Não é nós que abrimos a porta para Deus entrar. É Deus que nos chama. Não somos nós que retornamos à casa paterna. É Ele que vai nos buscar pela mão, como está na parábola do filho pródigo. No início do retorno, o filho pródigo imagina que é ele que está voltando para a casa do pai.
Mas lá na metade do caminho, mais ou menos, o pai enxerga o filho e vai ao seu encontro, diz a parábola. É Deus que nos traz pela mão. É Ele que nos dá o conhecimento. É Ele que faz a sua vontade em nós. Quando, por Ele, de novo, nós formos despertados. E aí nós compreendemos aquilo que a irmã Jéssica estava falando. A verdade chega-se pela verdade e a Deus chega-se por Deus. Porque Deus é quem chama. Deus é quem santifica. Deus é quem glorifica. E Deus é quem unifica. Nada depende de nós. Nada depende da nossa vontade. Quando nós nos damos conta disso, as coisas começam a fazer mais sentido. O próprio mundo material e toda a turbulência que nós vemos acontecendo no nosso redor, nós começamos a compreender como algo necessário para a evolução espiritual da humanidade. Porque se Deus é amor, como ele poderia criar algo mal ou ruim? Na verdade, Deus colocou a todos nós dentro de uma escola espiritual. Os que estão no jardim de infância brincam com os do jardim de infância. Os que estão na primeira série brincam com os que estão na primeira série. E cada um dentro da sua etapa evolutiva. Ou os irmãos imaginam que Deus, sendo bom, ele criaria algo mal, repetindo. Não. E nós podemos condenar aqueles que estão nas primeiras séries? Não podemos. Porque eles têm que passar por aquilo, é necessário que eles passem. Imagine um exemplo material agora. Eu tenho um filhinho, digamos, de 2, 3 mesinhos de idade. Ele faz cocô na fralda, faz xixi na fralda. Alguém briga com a criança porque ela faz xixi ou cocô na fralda? Não briga, porque é só o que ela pode fazer. E o pai ou a mãe vai lá com todo o carinho e limpa a criança suja. E põe outra fralda limpinha. E daqui a pouco ele vai fazer tudo de novo. E o pai e a mãe vai com todo o carinho de novo e limpa a criança e deixa ela cheirosinha de novo. E assim Deus faz conosco. Em todas as nossas etapas evolutivas. Desde quando nós viemos povoar a Terra. Como nenês espirituais. E fomos evoluindo ao longo de todas as encarnações. E Deus sempre nos amparando. Nos dando experiências para que nós pudéssemos evoluir ainda na lei de liberdade, para que chegasse o momento correto, na hora certa, ele nos chamar para a sua lei de obediência. Então não compete a nós julgar ninguém, nenhuma religião, como a irmã Jéssica disse, não era esse o objetivo dela quando falava da religião. O objetivo era simplesmente separar, porque nós temos que saber separar, porque senão nós estamos daqui a pouco transformando a doutrina numa religião. Ciência espiritual é uma coisa, religião é outra. Se perguntarem aos irmãos na rua algum dia qual é a tua religião, os irmãos digam: não tenho religião. Eu sigo uma doutrina espiritual pregada pela Igreja Cristã Primitiva, que é a doutrina da obediência a Deus. Nós temos que saber nos posicionar também quanto a isso. Então, meus irmãos, a gente precisa, de novo, só para encerrar agora, estar alicerçados nestes ensinamentos que a irmã Jéssica nos lembrou na noite de hoje, que nos mostram que a doutrina do Cristo é uma ciência, não uma religião, ciência baseada em princípios imutáveis, né? Porque a doutrina do Cristo ela é imutável, a ciência humana é mutável, porque ela se transforma e ela deixa de existir quando acaba o plano físico. Mas a ciência espiritual é imutável como Deus é imutável. E se nós seguimos os passos nessa ciência imutável, nós estamos nos direcionando ao todo, ao imutável, a Deus, à unificação com o Espírito Santo de Deus.